Olá, continuando então nossa aula 14, vamos para a segunda etapa, que é turbinas a gás. Então, chegamos ao fim da nossa unidade 6. E as turbinas a gás, elas também são uma máquina térmica que também pode ser chamada como motor de combustão externa. E agora nós vamos entender por que ela também pode ser chamada de motor de combustão externa, tá? Então, como eu estou falando para vocês que ela possui combustão externa, né? Eu já estou falando que possui uma fase de combustão, né? Tem que ter ignição, tem que ter combustível. Então, aqui não é da mesma forma como era tratada as turbinas a vapor, porque lá não existia processo de combustão. Aqui sim é necessário ter um combustível para fazer essa propulsão, né, ou um trabalho mecânico que é transmitido para o eixo, tá bem? E aí depois, claro, quando é utilizado na indústria, esse trabalho mecânico ele vai movimentar, né? Já vai gerar trabalho e fazer alguma movimentação de uma máquina ou equipamento, né? E quando é utilizado para propulsão, aí, na verdade, o que tem que ser gerado é muita expansão de gases, para que tu tenha, então, essa expansão faz com que tenha uma propulsão. É ação e reação. Então, tu joga uma quantidade muito grande de gases para trás e aí tu te impulsiona para frente, tá bem? Então, como eu falei para vocês, ele é também chamado de motor de combustão externa, porque não fica preso dentro de uma câmara de combustão. A câmara de combustão, ela é externa, ou seja, ela tem abertura para a atmosfera. Então, não tem válvulas que ficam fazendo o fechamento e abertura dessa câmara. Então, eu vou ter aqui, ó, no início, então, a minha admissão, né? Eu tenho um bocal de admissão. Depois eu tenho um processo de compressão por meio de palhetas, que nós vamos ver. Depois a combustão, né, a injeção do combustível e essa combustão então também gera expansão e essa expansão que é utilizada aqui no rotor para movimentar todos os outros componentes e também para gerar trabalho quando utilizadas essas turbinas, né, na indústria. E, por fim, uma exaustão, né? Essa exaustão, depois nós vamos ver que ela pode ser, se ainda tiver muita, e geralmente tem, né? Muita energia aqui, ela pode ser reutilizada, tá? No caso das turbinas a gás industriais, tá bem? Bom, então, para se ter uma máxima eficiência, né, eu tenho que ter aqui uma abertura, um bocal, né? E aqui eu já tenho esse bocal com uma parte que é uma ponta nesse cilindro, nesse rotor, que ele vai fazer já o direcionamento para as extremidades do rotor, tá bem? Muitas vezes essa parte inicial aqui é simplesmente um ventilador, ele vai fazer a sucção da maior quantidade, né, para ter uma vazão muito maior. E depois, claro, aqui é só questão de vazão. E depois começam os estágios de compressão. Então, lá em 1930, o Frank apresentou a primeira patente de uma turbina a gás. E a turbina a gás dele, ela possui a base, né? Ela serve de base para as turbinas modernas que tem hoje em dia. Claro que os materiais, os componentes foram sendo modificados, né, desenvolvidos e para se tornar mais eficientes, maior rendimento. Então tiveram algumas modificações, mas a base, né, do que se tem como de conhecimento
do funcionamento de uma turbina a gás é dada, então, lá por Frank. Então, o que leva o nome desse tipo de turbina a gás leva o sobrenome dele, né? Mas o sistema que ele utilizou, né? O ciclo que ele utilizou para determinar é o ciclo Brayton. O ciclo Brayton, ele define que esse sistema, que a princípio é um motor de combustão externa, ele tem que ter os seguintes componentes, que é a admissão, uma compressão, uma combustão, uma exaustão, tá bem? Na admissão, a admissão ela ocorre num bocal que ele fica posicionado ou no sentido axial, que é nesse caso aqui, que tem um direcionador, a própria ponteira desse rotor, ele já direciona para a parte mais radial, né? Para as extremidades, lá onde é que tem as palhetas, ou ela pode ser uma admissão radial, tá? Axial no sentido do eixo, radial no sentido do raio. Então, ela vai fazer aqui a admissão e vai ser direcionada, então, para os estágios de compressão. E a função, basicamente, desse componente é admitir o ar para dentro da turbina, para depois direcioná-lo para a fase de compressão. Então, esse componente é bem simples. Muito bem, depois nós temos os estágios de compressão, tá? Que são palhetas dispostas no disco do rotor. Então, notem que eu estou falando aqui componentes que nós recém vimos, né? Que também vêm, né? Esses princípios, essas nomenclaturas vêm da turbina a vapor, que foi concebida, né? Foi idealizada muito antes da turbina a gás. Mas os nomes, como são muito parecidos, né, foram utilizados aqui também. Então, o rotor, né, ele possui discos do rotor, que são todos esses aqui. Esses discos do rotor também têm palhetas que são fixadas nesse rotor, que nesse caso aqui, nós vamos ver que tem uma pequena diferença em relação às turbinas a vapor, tá? O compressor ele pode ser de dois tipos. O mais utilizado é o axial, né? E o acionamento dele é realizado pelo próprio eixo da turbina, ou seja, a expansão dos gases aqui que passam pela parte da turbina, né? Porque a princípio a turbina, né? Que pega aquela energia cinética e transforma em mecânica, é só essa fase aqui. Essa fase aqui é chamada de compressão, tá? Por isso que eu não estou chamando essa parte de turbina. Nós vamos chamar de turbina essa partezinha aqui, tá? Que fica depois da câmara de combustão, tem a turbina bem na fase de expansão dos gases. Bom, então aqui dá para ver melhor que nós temos então o estator, né, que também tem palhetas, e essas palhetas vão redirecionar o ar de entrada para as palhetas do rotor, que são móveis, tá bem? Então, é muito parecido o sistema que nós vimos nas turbinas a vapor. Qual que é a grande diferença aqui? Vocês lembram lá que nas turbinas a vapor, eu queria ter um aumento de velocidade para passar, para que o contato do vapor com as palhetas fosse com uma maior velocidade para eu ter, então, uma eficiência maior. Eu não quero pressão na turbina a vapor, eu não quero pressão na palheta. Eu quero velocidade, porque a velocidade é que vai fazer com que o rotor se movimente. Bom, mas nesse caso aqui, o rotor ele já está em movimento por causa da expansão dos gases. Eu não preciso fazer, então, a movimentação por causa dessas palhetas. Na verdade, o que eu quero fazer aqui é a compressão do ar. Eu quero fazer com que ele fique o mais comprimido possível, porque quando eu injeto ele, né, quando ele sai da câmara de compressão e vai para a câmara de combustão, ele está numa forma mais comprimida, ou seja, ele tem uma quantidade maior de oxigênio, e aí a expansão vai ser muito maior.
então a propulsão vai ser maior, tá bem? Claro que nas turbinas que são utilizadas para propulsão, o próprio deslocamento do ar faz com que tenha uma compressão, tá bem? Mas vamos pensar aqui nas industriais, que não tem essa parte de deslocamento, que faz com que tenha, então, aqui também uma compressão por causa desse deslocamento, tá bem? Vamos imaginar que ela está estática, que ela está fixada lá na indústria, e aí eu tenho que fazer com que esse ar seja comprimido. Como é que é feita essa compressão? Na verdade, é transformada a velocidade em pressão. Se vocês lembrarem lá na aula sobre turbinas a vapor, nós queríamos sempre fazer o quê? Redirecionar, né, para as palhetas, fazendo com que elas fazendo com que nós pudéssemos diminuir a pressão e, com isso, fazer o aumento da velocidade, pelo sistema do efeito Venturi, né? Vocês lembram lá? Então, até uma coisa que vocês podem fazer em casa para comprovar que isso é verdade, vocês podem pegar uma folha de papel e colocar próximo à boca e assoprarem na parte superior da folha. Vocês vão ver que a folha, ao invés dela descer, ela vai subir. E por que acontece isso? Porque como vocês aumentaram a velocidade do ar na parte superior, diminui a pressão, e aí a folha se sustenta, né? Ela vai se suspender. Então, é um efeito de sustentação, tá? Dessa folha, por causa da diminuição da pressão em função do aumento da velocidade de deslocamento do ar, tá bem? Claro que outras coisas também acontecem no cotidiano. Por que no momento de fazer a ultrapassagem, né, principalmente com um caminhão, né, ou um outro veículo, não se pode ficar muito próximo um do outro? Porque quando fica muito próximo, a velocidade que tem entre os dois veículos aumenta, e aí tem uma diminuição de pressão. Então, os veículos tendem a se aproximar. Então, por isso que tem que tomar uma distância um pouquinho maior, porque isso acontece, tá bem? Acontece essa diminuição de pressão, e aí os veículos tendem a se chocar, né, lateralmente. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu estou falando, claro, os dois veículos andando na mesma direção, tá? Na mesma direção, o vento, o ar que passa no meio vai ter uma velocidade maior, tá bem? E aí vai diminuir a pressão. Bom, tem outros sistemas ainda que se utilizam desse conceito, tá? Ou desse evento. Muito bem. Então, essa parte da compressão, ela é composta, então, pelos estatores, que são esses anéis que suportam, né? São fixados neles as palhetas para fazer esse direcionamento. Então, eu quero, na verdade, transformar a velocidade em pressão. E como é que eu faço transformar a velocidade em pressão? Eu faço com que aconteça o contrário. O ar, eu tenho que diminuir a velocidade dele. Então, eu tenho que fazer com que ele se choque o quanto mais com as palhetas para fazer com que eu consiga fazer uma redução dessa velocidade. Quanto mais velocidade do ar eu reduzir, maior vai ser a pressão, tá? Então, é isso que eu tenho que fazer nas turbinas a gás, que é o contrário das turbinas a vapor. Nas turbinas a vapor, eu quero velocidade nas palhetas. Aqui não, aqui eu quero aumentar a pressão. Então, os estágios vão aumentando, tá? Vai aumentando cada vez mais a pressão, até chegar numa pressão ideal para esse ar, né, ir para a câmara de combustão. Bom, já comentei, né, dos anéis, e aí o que acontece? As aletas, né, ou palhetas do estator, eles têm a função de direcionar o ar para incidir num ângulo favorável nas palhetas do rotor móvel, para fazer com que tenha uma desaceleração desse fluxo,
né? Como eu falei, eu tenho que diminuir a velocidade desse fluxo para fazer com que, então, eu tenha essa transformação de energia cinética em energia de pressão. Bom, mas tudo isso aí quem é que faz? É o rotor que está sendo movimentado pela expansão, tá bem? Então, quem faz essa transformação de energia, e nós vamos ver que essa parte de compressão consome um pouco do sistema, né? E aqui eu falei para vocês que tem um ventilador, esse aqui, na verdade, é para aumentar a vazão de ar, para succionar esse ar para dentro do compressor, e aí depois os estágios de compressão é que vão diminuindo esse volume, né, do ar, para depois ter uma expansão maior. Então, aqui tem compressão de baixa, muitas vezes tem 2 estágios, né? Aí temos uma compressão de alta. A turbina de alta pressão, que é a primeira expansão que é recebida, e depois uma turbina de baixo para tentar ainda retirar mais dessa energia da expansão dos gases, tá bem? Então, essa aqui é chamada de múltiplos estágios, tanto na compressão quanto também na expansão. A combustão, também chamada de expansão, né? Porque ela faz os 2 processos num só, né? Como é também no motor. No motor a combustão interna, a combustão e expansão, ela ocorre da mesma forma, do mesmo momento, né? Conforme está entrando em combustão, está aumentando, tá aumentando, digamos assim, o espaço dentro da câmara de combustão. Só que aqui eu coloquei expansão para vocês lembrarem que na fase de expansão é que a turbina é acionada, tá? Então é nesse momento, não é na combustão. Na combustão ainda tem os injetores aqui, dá para ver os injetores que ficam em toda a circunferência, né? Posicionados. E aí eles fazem, claro, tem a parte de ignição, né? Que é quando você dá a partida, faz a ignição, e depois ela se autossustenta porque se mantém aqui dentro da câmara de combustão chama suficiente para manter uma reação em cadeia. Muito bem. Então, na câmara de combustão é feito a queima desse combustível, as turbinas são projetadas para que não tenha contato da chama com a parte da camisa ou a parte da parede interna, para não haver um desgaste. Então, tenta-se direcionar os bicos, né, sempre para o centro, né, para o centro da turbina, para fazer com que essas chamas não atinjam a lateral. Aqui também dá para ver. O que acontece? Uma parte desse ar que se desloca, ele também passa pela parte externa da câmara de combustão. Para fazer o quê? Para fazer o resfriamento, tá? Tanto aqui na câmara de combustão, como também na expansão. Então, ele vem lá da parte axial. Aqui, ó, ele vem lá da parte axial, ele passa por fora e ele vai fazer, então, essa troca térmica, né? Vai resfriar essa parte da combustão e da expansão e também dos gases, tá? Então, eles passam por fora para fazer esse resfriamento. Então, a combustão é esse processo contínuo, né? É injetado a todo momento e essa injeção, ela provoca mais expansão. Essa expansão provoca um aumento da rotação do rotor. Esse aumento da rotação do rotor aumenta a compressão e aumenta a admissão. Essa compressão, então, aumenta a quantidade de oxigênio que eu vou colocar lá dentro. Então, tudo é um ciclo fechado, né? Mesmo sendo, digamos assim, um motor de combustão externa, tá? Porque tem contato externo, né, com o ambiente, com a atmosfera. Nessa parte da expansão, né, é onde eu falei para vocês que, então, vamos tratar da
da fase turbina mesmo, tá? Então, claro, toda ela é chamada de turbina a gás, né? Mas ela tem esse componente aqui que é chamado de turbina, que é onde eu tenho a queima do combustível e aí eu tenho a expansão desses gases que vão passar. Então, aqui sim vocês têm que relacionar com aquela fase da turbina a vapor, que é onde eu tenho uma pressão, né, e uma velocidade de um fluido, que lá é vapor, nas turbinas a vapor, e aqui é ar aquecido, né? Então, esse ar aquecido vai ter uma alta pressão, uma alta velocidade, e vai passar aqui pelas palhetas, fazer, então, girar esse rotor, né? Que vai ajudar na compressão. Então, uma boa parte aqui, 2/3, praticamente, né? E aproximadamente, é utilizado para o funcionamento da turbina. Tá bem? Então, para o próprio funcionamento da turbina, é utilizado 2/3 da energia. 1/3 é que é utilizado para movimentação, né? E de outras máquinas, outros componentes, ou que ainda, claro, que ainda tenha um pouquinho de energia nesses gases aquecidos, né? Eles são reutilizados dentro da indústria. Claro que na propulsão de aeronaves não acontece isso, né? Essa expansão, ela não é mais utilizada, tá? Os gases que ainda estão expandidos, aquilo que ele tem de energia ainda vai ser só para propulsão. Aqui ainda pode ser reutilizado esses gases quentes para fazer uma regeneração, né? Um aquecimento de água, enfim, uma cogeração. Tá? Isso que eu já falei, é praticamente 2/3. E ainda, esse 1/3 da energia residual, aproximadamente, ela é convertida em potência no eixo para acionar outros componentes. E aquilo que é temperatura ainda é utilizado para recuperação de calor, ou seja, para ser utilizada depois em outros sistemas. Então, aqui tem um esquema, né, de uma turbina a gás, que ela é industrial, dá para ver pelo quê? Porque simplesmente verificando que a admissão ela é radial e a exaustão também é radial, já dá para se notar que é um tipo de turbina a gás utilizada para a indústria. Porque as axiais, né, são as utilizadas para propulsão, ou seja, o ar entra no sentido axial, né, no sentido do eixo, e sai também no sentido do eixo. Isso para quê? Para que não tenha, então, muita resistência do ar, tá? Ele passa sempre no mesmo sentido, não precisa ficar se deslocando, né, para outros sentidos, outros direcionamentos. Então, nesse caso aqui, a admissão é radial e também a exaustão. Depois aqui tem a parte de compressão, né? Dá para ver aqui, ó, os injetores, câmara de combustão, turbina de potência e depois a exaustão. Essa exaustão, claro, falei para vocês, ela pode ser reutilizada a temperatura para aquecer outros subsistemas, tá bem? Aqui, para eu aumentar ainda mais a pressão, não tinha comentado, tem os difusores. São câmaras internas que tem um aumento do tamanho, né? Ela vai aumentando. Para que serve isso aqui? Quando tu aumenta o tamanho, né, tu aumenta a pressão e diminui a velocidade. A velocidade ela começa a diminuir, né? Aqui a velocidade ela é maior. E depois tem esse difusor, ele aumenta essa área e então eu faço com que essa área eu faço com que nesse espaço aqui a velocidade diminua e a pressão seja maior, né? Então
eu consigo ainda com esses difusores aumentar mais ainda a pressão, fazendo com que então eu consiga colocar uma quantidade de oxigênio maior dentro dessas câmaras de combustão, assim fazendo com que aumente a eficiência, né? Bom, pessoal, o que tinha para falar então das turbinas a gás era isso aí. Elas são máquinas térmicas que possuem muitos componentes. Como eu já falei em outras aulas, é muito difícil ficar falando especificamente de cada um deles, mas é para vocês terem um entendimento principalmente do funcionamento e dos principais componentes. Tá? Então, aqui nós vimos que ela é muito parecida com o motor, né? Tem a fase turbina, mas ela é muito parecida com o motor de combustão externa. Então, vocês já conseguem resgatar muita informação que vocês já tiveram, né? Então, ela é um componente que, a princípio, é fácil de entender, né? Só que ela possui muitos componentes de acionamento, né? Principalmente também a questão de manutenção dela, né? Tem que ser utilizado equipamentos com uma maior precisão, né? Tem que ser utilizado ultrassom, tem que ser utilizado câmeras, microcâmeras, né, para fazer a introdução dentro dos sistemas para verificar os problemas, né? Então, são equipamentos que as empresas que fazem manutenção nessas máquinas, elas são altamente especializadas, né? Então, muitas vezes, simplesmente sair do curso técnico e já pegar um componente desse para fazer manutenção é um pouco difícil. Na verdade, vocês vão ter que ir se especializando e fazendo treinamentos. Bom, então, a nossa disciplina acaba por aqui. E se tiverem dúvidas, né, vamos conversando depois e a avaliação vai ser, então, sobre refrigeração industrial, motores a combustão externa, motores a combustão interna e turbinas a vapor e a gás. Tá bem? Então, até a próxima.